Meus amigos empreendedores, se vocês acham que o seu problema está nas pessoas, nas contratações, na sua equipe, meus amigos, vocês precisam ver esse episódio. Porque talvez o que nós vamos falar aqui hoje resolvam os seus problemas. Então, porque eu tô aqui inclusive com ela, Karine, da K2R. Uma pessoa que ela trabalha, na verdade, com gestão de pessoas, ajudando empresas a saírem da desorganização, da falta de clareza de papéis e do desengajamento. E eu falo isso com muita certeza porque Karine é uma pessoa de muita experiência em empresas aí que com certeza vocês conhecem. Então, não é isso, Karine? Com certeza. Vocês conhecem. Então, meu amigo, essa mulher é uma enciclopédia. Ela vai trazer aqui. E olha, nós vamos abrir a caixa preta hoje aqui, viu? Vamos. Fechou? Fechado. Olha, primeiramente, minha amiga, seja muito bem-vinda aqui nesse episódio. Obrigada. Estou muito feliz de estar conversando com você hoje. Você que entrou no Expandir e é uma referência, né? Você não tem nem tanto tempo de expandir, mas a maneira que você flui, que você se movimenta, a entrega que você tem, a gente falou sobre isso na última sexta-feira, né? Isso eu tenho levado esse exemplo e falo muito do seu nome, você pode ter certeza ali, em muitas conversas, né? Porque é sobre isso. Então eu queria muito trazer você aqui hoje. E obrigado por ter aceitado, viu? E obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, Saulo, gravando o podcast para o Expandir, né? O Expandicast. Isso. E falar ainda mais do que eu amo, do que eu gosto, né? Que vai além de uma missão de vida, que eu costumo dizer, mas foi para minha parte profissional. E atuar com gestão de pessoas é mexer muito com o movimento da empresa. E eu costumo dizer que a empresa, na verdade, é um organismo vivo. Então, não tem como ter saúde dentro das empresas se as pessoas não estão trabalhando de forma correta, no lugar correto e com a estratégia correta da empresa. Eu já vou começar com polêmica aqui, certo? Obviamente você não precisa entrar nessa polêmica, mas eu que não tenho nenhuma responsabilidade sobre essa área, eu posso, né? Muitos empreendedores eu vejo e tenho visto muita gente reclamando de pessoas, de funcionários, né? Minha empresa, o problema são as pessoas. Não é que elas estão totalmente erradas, mas geralmente a pessoa que é o problema da empresa é o próprio empreendedor. Sim. Hein? Saulo, é engraçado que eu fui chamada para algumas consultorias agora como empresária, mas não só como empresária, na época em que eu atuava dentro das organizações. Eu sei que é duro falar isso e já começar o podcast dessa forma, não desliguem ainda, fiquem aqui. Mas eu passei por essa fase também. E até eu entender isso foi dolorido. Mas hoje eu percebo, assim, o quanto eu era o problema. Por isso que eu tô falando, né? E aí, só pra deixar mais palatável, né? Mais palatável, né? E nas consultorias, geralmente, quando eu começo, porque eu sei que é difícil digerir isso pro CEO, pro presidente, pro gestor ali da situação que tá comandando a equipe, que o problema é ele, né? E entender que toda a coordenação ali, todo o direcionamento do gestor, do presidente, enfim, que está fazendo ali junto com a equipe, é óbvio que reverbera a falta de atitude, a falta de orientação para resultados, a falta de estratégia clara, e principalmente a cultura da empresa, né, Saulo? Não tem como. E cultura é uma coisa que eu gosto muito de falar, sobre cultura, porque transforma a empresa, né? Exatamente. Quando é feito de forma deliberada, né? Exatamente. Porque a cultura ela existe, independente de se você tem um negócio com um funcionário ou às vezes com nenhum. Porque às vezes a sua cultura, a cultura que você implementa ali, o seu cliente já entendeu aquilo ali. Exatamente. E o seu cliente, inclusive, ele é um fator ativo direto sobre a cultura da sua empresa. Exatamente. Determina muito. Porque até esse filtro de entrada de cliente determina por meio da sua cultura. Sim. E quando você está dentro de uma organização, a sua cultura reverbera desde a forma como você atrai pessoas. Como é que você está atraindo candidatos para entrar na empresa? Como é que você está fazendo as boas-vindas desse funcionário no onboard? Como é que você está trabalhando o treinamento inicial? Também, né? Então, é exatamente isso. Você já está determinando sua cultura. Sobre a contratação, muita gente contrata
pessoas muito parecidas e próximas e aí é o maior erro também. Exatamente, exatamente. Porque ele entende que é mais fácil de lidar, mas nem sempre é o caminho. Porque Não. aquela pessoa, ela vai ter provavelmente as mesmas aptidões que você tem. Exatamente. E a contratação, ela tem que ser mais heterogênea, né? E isso porque quando você analisa o ambiente a partir dessa cultura organizacional, que aí vem o fit cultural, que até você fala muito Sim, isso lá no Expandir, que faz esse fit cultural para as empresas, com as empresas do funcionário para a empresa, tem uma permanência longínqua ali. Independente da aproximação, do tipo de personalidade, do tipo de pessoa, eu costumo, quando eu atuava como gestora de RH, para mapear e contratar a minha equipe, eu gostava de pessoas diferentes a mim. Eu estava num perfil estratégico, pensante, atuando, trazendo projetos. Eu precisava de alguém diferente de mim, um executor. Eu precisava de alguém de folha, extremamente de processos e que seguisse regras. Eu não poderia ter alguém muito criativo fazendo folha. Isso tudo é mapeamento de perfil. Por isso que a gente tem pessoas certas no lugares certas. E isso custa ser diferente da gente, ou em alguns momentos até iguais também, a depender do propósito do que você mapeou ali para dentro da empresa. Mas isso vem por meio de quê? Da cultura organizacional. Ela rege tudo, Saulo, não tem como. Né? E eu gosto sempre eu sou da bandeirinha da cultura organizacional, porque não tem como. Não, e é como eu falei, né? A cultura, ela está estabelecida dentro da sua empresa, você querendo ou não. Agora, se você está trabalhando isso de forma mais deliberada, né? Você consegue conduzir e implementar isso melhor, né? Exatamente, exatamente. Porque... E não é da noite pro dia também, né? Cultura não se estabelece, não é um... Você não consegue botar uma bandeirinha da cultura lá e dizer, galera, vamos. Não é assim. A partir de agora é assim, não tem como. Não tem. É algo a longo prazo, porque você não muda o comportamento de uma hora para outra. E toda hora você está revisitando, né? Cultura é um trabalho que nunca termina, não aí acaba onde mais entram nunca. as pílulas de conhecimento, as pílulas e dosagens mensais ali, relembrando sobre a cultura. Ai, Karine, eu não quero... E reconhecimento. Eu não quero gastar muito com treinamento, eu não quero... Gente, existem tantas ferramentas que sem custo nenhum de como você fazer esse rememoramento da cultura dentro da organização. Uma coisa eu já vou dizendo aqui, no Expandir mesmo, né? Depois o Joeri assumiu ali a direção de marketing, né? E a gente tem ali um segmento ali de marketing, né? E a gente trabalha muito, tanto cultura, como essa parte do Expandicast, como Instagram, e a gente vai cada vez melhorar isso, obviamente, mas uma coisa que a gente tem na nossa mente, sabe, Karine? Que ele que trouxe isso, tenho que dar a honra, né? Sim. A ele que trouxe isso, e cara, eu tenho aprendido muito com ele justamente isso. A gente nunca ensina uma pessoa duas vezes. Obviamente, se precisar, né? Não é isso que eu quis dizer, mas tudo que a gente vai ensinar, a gente grava. Porque, dá trabalho, mas é só uma vez. Sim. A próxima vez eu digo aqui, ó, tá aqui, ó. E ali a gente já vai, né, dentro do Expandir, tem os playbooks, né? Tem tudo prontinho. Saulo, tá pronto. Não, volta e meia eu vou revisitando, vou melhorando, vou colocando coisa. E eu acho que é a vida toda assim. Nunca vai estar 100%, Sim. né? Inclusive coisas que são retiradas também. Né? E dá segurança também, Saulo, para as pessoas saberem que existe um canal para revisitar. Perfeito. O que ele aprendeu. Perfeito. Né? E na dúvida, tem o playbook, eu vou lá visitar e vou conferir. E tem os validadores em relação a isso, né? Dentro da organização, costumam fazer avaliações e testes, mas não é nada enrijecido. Seja ele por escrito, seja ele por meio de jogos internos corporativos, seja numa CIPAT, a depender do tamanho da empresa, seja, enfim, diversas formas e estratégias. Exatamente. Então, existem várias estratégias de você validar que aquele conhecimento de alguma forma foi absolvido ou que ele vai ser revisitado por meio de um playbook, por meio de um procedimento, por meio de qualquer outra informação que você deixa à disposição do funcionário, que ele sabe que tem como revisitar. Isso dá segurança, né? Existe a segurança do funcionário, que o empreendedor ali, que a empresa está se preocupando com ele, que ele tem acesso às informações e simplesmente não foi jogado e ele que se vire. É o cuidado com o funcionário, é um cuidado com que ele tenha absorção daquela informação. Tudo isso rege, tudo isso dá um senso de pertencimento, né? Dá um engajamento para que ele continue ali naquela empresa. Sim. E nem tudo é salário, né? Nem Muita tudo. gente
acredita, né, que é a diferença salarial que tira ou que admite alguém numa empresa e isso conta tão pouco. Isso é fato. Né? Isso é fato. Quando você vai fazer pesquisa de satisfação dentro de uma empresa, que é a pesquisa de clima, se a empresa ela tá com um salário, e aí eu tô falando de uma empresa que de fato tem um salário, que eu já participei de empresas assim, até acima do que o mercado está oferecendo, tem o fator benefícios também perfeito, e aí o clima era péssimo. Principalmente a depender do setor, isso refletia pior ainda. E quando você ia fazer o mapeamento do que era de fato o problema do clima, era a falta de pertencimento, era a falta de informação interna, eram estratégias que não estavam claras e as pessoas diziam, Karine, eu me sinto que eu estou no barco e eu não sei para onde é que eu tenho que remar. E às vezes a pessoa que é responsável por aquele setor é uma pessoa que o dono jamais quer tocar, quer substituir. E muitas vezes é aquela pessoa que está dando problema. Apadrinhou. Mas isso é muito comum. Isso é muito comum dentro das instituições. É a pessoa que você acha que é insubstituível. Não. Essa pessoa está desde o início, essa pessoa sabe tudo. Cara, e muitas vezes ela é o problema da empresa. E nem sempre a questão é demissão, né? Mas uma recolocação, uma readequação. Enfim, tem várias técnicas aí vocês que desenvolvem, né? É um trabalho até de mudança de comportamento, exatamente, que vem a conscientização, que é buscar uma mentoria, que é buscar um treinamento junto com esse gestor, que é buscar algo que informe para esse gestor que ele precisa mudar o comportamento. E que ele não é descartável, até porque ele tem tempo de casa, mas não é deixar ele lá, porque simplesmente ele tem muito tempo de empresa. Gente, a empresa mudou o leme, então ele vai ter que mudar o comportamento. E muitas vezes essa pessoa cria uma rigidez comportamental porque ela sabe que ela tem uma falsa estabilidade porque o dono da empresa ou alguém não quer mexer com ela. Eu conheço uma empresa que ficou pagando mais de ano, cara, 2 sistemas, porque uma pessoa não queria fazer a transição. Ou seja, ela comandava a empresa. E atrasava, né? Exatamente. Porque as coisas não olha fluíam, o impacto. Porque essa pessoa ela conseguia... Eu conheço o caso e vi de perto, inclusive. Isso. Imagine o impacto disso dentro de uma empresa que impede a inovação. Pois é. Porque a pessoa é extremamente travada ali e ela aprendeu daquele jeito, ela queria manter daquele jeito. Verdade. Né? E eu vejo, enfim, muitos casos. Você deve ver, cara... Muitos. Vamos contar uns casos curiosos aqui, sem dizer nome, sem falar... Não precisa. Não, eu nem quero saber. Ô, Karine, a gente foi começando aqui, eu nem te perguntei. Como nasceu a K2R e qual é a transformação principal que você gera dentro das empresas? Então, Saulo, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Eita, começou com 15, foi? Só a cara que é de nova. E aí... Assinou a carteira com 15 anos, tá, pessoal? Foi. Vou deixar acreditar. E aí, nesse processo de trabalhar dentro das empresas, em grandes indústrias do mercado, indústria têxtil, indústria de alimento e até indústria de energia, eu vi o impacto de transformação que meu trabalho ele causava dentro das organizações, né, de forma muito positiva e transformadora. E aí eu ficava naquele incômodo de o porquê não levar isso para outros ambientes, para outras empresas, empresas de empreendedores que não tiveram a oportunidade de ver todas essas sub-áreas que existem numa multinacional e ter uma expertise de RH ali atuando dentro da empresa dela. E isso me incomodou de uma forma positiva que me levou a querer empreender e me transformar em empreendedora. Esse foi um momento chave que te fez sair do modelo tradicional e, de fato, gerou essa decisão aí isso. De empreender, gerar impacto. Exatamente. De forma mais profunda. Exatamente. Isso também foi porque a última empresa que eu trabalhei não tinha um RH estabelecido. E aí, quando eu cheguei, que eu organizei um RH do zero e fiz algumas transformações internas nessa empresa, de estabelecer a área, obviamente tinha que ter o aval do dono da empresa e existiam alguns impactos em relação a isso, eu percebi que eu poderia expandir mais, que eu poderia levar esse meu serviço, esse meu negócio, essa minha expertise, não só teórica, mas também prática para outras empresas. E como é que está sendo essa vida empreendedora para você? Então,
Eu vou contar de alguns desafios. Conta, né? Posso dizer assim. Abra seu coração. Vou abrir. É interessante que eu sempre trabalhei com a forma de registro, o CLT. Então, a segurança financeira, benefícios, plano de saúde, aquela vida estabelecida e eu diria assim, com uma certa segurança. A zona de conforto. A zona de conforto. E aí, quando eu decidi empreender, o primeiro desafio para mim foi largar essa corda e dizer, eu preciso largar essa corda porque senão eu não vou caminhar. E entender que existe sim oscilação, insegurança financeira, mas cabe a mim fazer toda essa parte dessa organização e me preparar para empreender. E eu me preparei, o primeiro passo foi isso. O segundo momento de desafio, que eu digo assim, foi... Logo no início eu senti uma solidão muito grande que eu não sabia com quem compartilhar e eu só conhecia pessoas iguais na minha época CLT. Então, como era que eu ia compartilhar isso com outras pessoas que entendessem a solidão do que eu estava passando? Né? Tinha uma amiga, sim, que empreende, mas era diferente. E aí, por sorte, foi quando eu encontrei o Expandir, fiz o curso com Dona Rosa, já claro. Tinha pesquisado, porque assim, estrategicamente eu pensei, Saulo, eu não posso ligar o nome da minha empresa e o meu nome a qualquer ambiente. Perfeito. E aí eu pesquisei, eu analisei, meio que procurei um validador do que existia nesses grupos, e foi quando eu encontrei realmente o Expandir, fiz o curso com Dona Rosa, e fui e me apaixonei. Eu abri minha empresa, vamos colocar assim, em junho, em setembro eu já estava no Expandir, e eu diria que cresceu 80% de forma exponencial aí, não só financeira, mas também de estratégias de negócio. Eu fico feliz em saber, né? Todo mundo que traz às vezes esses dados, né, de forma, ou aqui no podcast, ou numa conversa, eu fico muito feliz, porque é o propósito do Expandir, né? Exatamente. O Expandir nasceu com esse propósito, né, de conectar pessoas, né? E um propósito muito claro ali, né? De aumentar os negócios e fazer a vida das pessoas mais felizes, mais prósperas. Quando eu falo que o Expandir hoje, a gente tem quase 200 membros, mas a gente impacta muito mais do que isso. Porque quando a gente pensa nas pessoas que trabalham nessas empresas, nos fornecedores, na família como um todo, cara, é um impacto muito grande que a gente tem ali no mercado, né? Uhum. E isso me deixa muito, muito feliz. Né? A minha pretensão nunca foi ser o maior network, até porque eu acho que quantidade, ela não... Número, ele nunca é um tradutor, né? de um validador. Na verdade, eu sempre quis ser o melhor. E eu acho que o Expandir vem nesse caminho de ser o melhor network, porque network a gente encontra em todo lugar. Né? Tem gente aí que cria... que faz eventos, e network você faz em todo lugar, numa festa, num show que você vai, num curso. Exatamente. Né? Network em todo lugar. Agora, fazer isso de forma deliberada, fazer isso de forma estruturada, fazer isso como modelo, com qualidade, com preocupação genuína pelo outro, aí é que é difícil. Exatamente. Aí é que é difícil. E alinhado a isso, ter um ambiente de segurança. Sim, né? Total. E o último momento, assim, que eu diria que é o mais recente e que o Expandir contribuiu com esse incômodo, com esse desafio, que é: qual é o meu diferencial? Boa. O que é que a K2R e Karine Rabelo tecnicamente traz de diferencial para o negócio? E aí, na última sexta-feira, na verdade, eu já tinha tido esse incômodo anteriormente com o nosso líder de sexta, o Igor, né? No bate-papo de café da manhã, entre outras pessoas. Né? Ele vai provocando, né? E eu amo o pós-Expandir, naquele café ali que você conversa com as pessoas e nascem muitas coisas. E foi, qual é o meu diferencial? Alinhar o preço do meu serviço, o valor do meu serviço, né? A qualidade do que eu executo e sustentar isso. Né? Então o cliente vem, negocia, eu disse não, obviamente pode ter negociação, mas tem coisas que são inegociáveis porque compromete a qualidade do nosso serviço.
E isso para mim foi desafiador, estabelecer esse limite, né? Que é o famoso, se o cliente não vai pagar, infelizmente, é sobre isso, porque você precisa manter sua imagem. Então é o desafio recente provocado pelo Expandir. Que bom, que bom, que bom. Mas é sobre isso, né? Existem momentos, né, ali da empresa que tem momentos que você tem que montar seu portfólio mesmo, você acaba, né, indo por um caminho que talvez não seja o ideal, mas existe esse momento, tem que existir esse momento da qualificação no meio do caminho, né? Exatamente. Para que você venha qualificando esses clientes e, obviamente, você retém os clientes que entendem o valor que você entrega, né? Porque hoje, eu estava conversando com a pessoa que a gente contratou, e ela disse, pô, eu estou tendo muita dificuldade porque muita gente quer vir para o Expandir e pergunta, qual o valor? Responda o que? Eu digo, não responda. Eu, Saulo, não, obviamente a gente não vai deixar a pessoa sem resposta. Sim. Mas eu não digo o valor, né? Porque a gente não tem como traduzir esse valor. E aí não o que, obviamente, o que a pessoa quer saber é o preço que se paga. Exatamente. Né? Mas Confúcio diz que a experiência é uma lanterna de pendurada nas costas. Ela só ilumina o caminho já percorrido. Ou seja, eu não vou falar de preços se você não vem para uma reunião. Se você não vier para uma reunião para você entender o valor, e aí você decide se é barato, se é caro, se faz sentido para você ou não. E aí cada um tá no seu momento, tá tudo bem com isso, não sofro, né? Mas primeiro venha para uma reunião, eu entendo todo, e obviamente a gente só quer pessoas que entendam isso, né? Que tenham o total entendimento do que é o Expandir, né? Você de cara já compreendeu rápido, tem gente que demora mais, e tá tudo bem também. Mas enfim, é isso que eu falo, né? E assim, eu também não tenho ilusão, cara, desde o início, né? Eu acho que eu já lhe contei essa história do cara de Salvador, né? Que eu fiz. E aí ele, só para resumir para vocês aqui, aí quando a gente tava iniciando a jornada lá em Salvador, e aí eu convidei uma pessoa, que inclusive era palestrante de um evento que eu tava, e ele falou assim, cara, isso não dá certo lá em Salvador não, né? As pessoas lá só querem dar, e falou um bocado. E aí eu disse a ele, cara, eu entendo o que você tá falando, mas eu só quero corrigir que não é só em Salvador. Aracaju, Recife, qualquer lugar vai ser assim. Tem pessoas que vão entender e tem pessoas que não vão entender. Só que eu vou te falar uma coisa, eu entendo que ambientes como o Expandir e outros que tem por aí também, né? Esses ambientes só é para 20% dos empresários. Os outros 80%, cara, não é para isso. Eles não vão entender, eles têm uma atividade predatória, eles querem se manter assim. E não vou dizer você que está errado, mas não tem os nossos valores, não tem essas questões, como a gente quer viver, como a gente quer seguir, né? No Expandir, para você ter ideia, né, a gente fala muito sobre o servir, né, sobre as pessoas estando servindo uns às outras, que é uma maneira inteligente. Exatamente, não é só se servir. Exato, não é só se servir. Não faz sentido você ir lá e querer que Karine ou 50 pessoas estão lá, todo mundo arruma um cliente para você, se você não arrumou ninguém para ninguém. Exatamente. Se você não está preocupado, e não é só arrumar, mas você não está preocupado genuinamente. Exatamente. Porque quando eu tô lá, minha preocupação é, opa, Karine, tá dando resultado? Karine, posso te ajudar? Karine, às vezes o ajudar não é somente com o cliente, às vezes é uma... Cara, olha, Karine, eu já passei por isso, faz desse jeito. Exatamente. Né? Pô, testa isso aqui, né? E a gente vai conversando e trazendo isso, porque tem experiências que você tem que eu não tenho. Né? Que você pode estar ali construindo junto comigo. E essa ambiência, ela é o que, cara, o diferencial. Muitas pessoas conhecem, você conhece uma pessoa do seu ramo, do seu segmento, que não tem o mesmo conhecimento que você, mas está muito melhor no mercado do que você. Você também conhece pessoas que têm mais conhecimento que você, que elas não estão como você, elas estão, né, um passo atrás, digamos assim. Qual a diferença desses dois? Network, ambiente. Estar no ambiente certo. Isso vai promover, vai posicionar, vai fazer você crescer, vai lhe trazer, eu sei que é uma palavra que muita gente não aguenta escutar, mas é mentalidade diferente, né? Buscas diferentes, é saber que existem caminhos. E, enfim, aí a gente daria teria um podcast todo aqui, eu não quero, porque você é a estrela desse podcast de hoje, né? O que é que mudou quando você assumiu de vez esse seu diferencial? Se é que já mudou.
Então, mudou muita coisa porque me posiciona no mercado, né? Me faz ter... e outra, a forma como eu falo isso, né? O meu posicionamento. Muito alinhado do que você falou quando a pessoa pergunta quanto é. Vou citar um exemplo de recrutamento e seleção. Karine, soube que você faz recrutamento. Quanto é? Não é quanto é. Preciso lhe falar o que eu faço. Eu teve um cliente... Gerar valor. Teve um cliente uma vez chegou, sabe, para a gente contratar um serviço de uma empresa. E, cara, ele precisava do serviço. Ele tava com uma outra empresa que tava... Cara, tava sendo lesado, na verdade. Uhum. Ele só não sabia disso. E aí, nessa conversação de negociação, ele disse, não, cara, eu não consigo chegar, eu chego tanto, tal. Eu disse, amigo, falei desse jeito pra ele, porque é o que eu acredito, né? Eu entendo que eu não tenho o preço mais baixo, mas eu tenho convicção que eu tenho o melhor preço. Deixa eu te falar uma coisa, hoje você tá jogando a Série C do campeonato, tá jogando muito bem a Série C do campeonato, e tá tudo bem com isso, se você quiser continuar jogando a Série C do campeonato. Mas se você quiser vir pra Série A, aí você precisa vir comigo, que aí eu te mostro o caminho. Qual decisão você vai tomar? Aí vai depender de você. Ele fechou, né? Obviamente. E vem jogando a Série A. Porque é sobre isso, Karine. Se a pessoa quiser lhe contratar, quiser vir pra Série A e jogar bem a Série A, tem que lhe contratar. E eu não faço só um recrutamento, Saulo. Sim. Eu faço um recrutamento de seleção consultiva e com assessoria após o recrutamento e admissão. E Karine, você me permite falar à vontade. Permite te dizer. Antes de saber o que você faz, conhecer a sua bagagem, cara, isso já tem um valor absurdo. Então, é sobre o valor. E isso eu não tô falando, e nem tá, pessoal, não é a profissional mais cara do mercado, não. Exatamente. Não, quer dizer, mais cara não, que realmente não é. Não é o que tem um preço mais alto no mercado, não. Tá muito na média alinhado ali. E você imagine, você contratar um profissional como a Karine, que está numa precificação média de mercado, cara, trazendo e obtendo todos esses valores. Exatamente. Aí você decide se quer jogar a Série A ou Série C. Exatamente. É problema seu, né? Eu explico todas as etapas, faço acompanhamento com o cliente e após contratação eu ainda dou assessoria junto com aquele funcionário por um longo período. Porque eu preciso dar garantia a ele que ele está sendo contratado. Eu vou pedir um parênteses que eu acabei esquecendo, não falei do nosso patrocinador, John. Que também é muito falando sobre isso também. A gente tem a Climb Investimentos, que é patrocinador um dos patrocinadores, né, do Expandcast. A Climb, ela trabalha muito sobre isso. Se você quiser jogar a Série A, você precisa também. Porque você sabia, Karine, que a Climb, ela é a única no Nordeste que é certificada pela CVM, que faz valuation da sua empresa. Ou seja, se tem gente que tá vendendo valuation para você, meu amigo, primeiro fala com a Climb, porque é a única no Nordeste que olha ela aqui na tela, que é a única que é certificada pela CVM para fazer valuation. Valuation, meu amigo, se você não sabe o que você precisa conversar com a Climb. Eles fazem um estudo de valor da sua empresa. Ele equipara ali empresas que estão com, obviamente, capital aberto, né? Do mesmo segmento seu, e obviamente ele faz ali, vamos lá, no popular, né? Uma regra de 3, mais ou menos, ali, né? Do que você, obviamente, isso é muito mais complexo, do que a sua empresa vale hoje no mercado. E não só isso, ele entrega um relatório completo, inclusive lhe dando direção. Então, meu amigo, se você não sabe, você precisa fazer. Inclusive o do Expandir está programado para ser feito também, porque é direcionamento, é sobre direcionamento. Se você, obviamente, todo empreendedor ele tem um sonho, né, de chegar a algum lugar, mas saber como chegar é determinante, tá? Então, vou deixar aqui um recado para vocês aí. É um minutinho só, veja o vídeo, escaneia o QR Code e vai conversar com o pessoal da Climb. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se hoje alguém quisesse comprar a sua empresa, você saberia o quanto ela vale? E mais, ela está estruturada para ser vendida, crescer ou captar investimento? A maioria dos empresários trabalham muito, mas poucos sabem o real valor do que estão construindo. A Climb atua exatamente nesse ponto. Eles fazem avaliação da empresa, estruturam diretoria financeira sob demanda e conduzem processos de fusão e aquisição.
Não é sobre investimento, é sobre estratégia empresarial. É sobre transformar empresas operacionais em empresas estratégicas. Porque empresário que pensa grande constrói negócio com visão, governança e inteligência financeira. Se você quer entender o valor real da sua empresa ou prepará-la para crescer, vender ou captar novos investimentos, escaneie o QR Code aqui na tela. Converse com a Climb. Empresa forte não é a que fatura mais, é a que é bem estruturada. Então, Karine, a gente estava falando aqui sobre essa questão de precificação, né? Isso, do seu serviço. Isso. Então, como eu estava falando, meu irmão, as pessoas se iludem muito com o preço. Sim. Se iludem muito com o preço. Buscar o menor preço do mercado geralmente gera um prejuízo. Com certeza. As pessoas precisam entender que precisa contratar o melhor. O melhor para o momento da empresa. E aí entender a bagagem do profissional. Como eu falei, né? Sou seu fã, eu sou seu fã. Você nem sabe ainda, mas eu sou. Tá sabendo agora. Porque assim, a sua bagagem, né, ela já advoga sobre você, sobre quem é você. E você trazer isso, né, de forma acessível, caramba, as empresas precisam te conhecer. E por isso que eu queria te chamar logo para o Expandcast. As pessoas precisam te conhecer, precisam saber o que você faz, que você está no mercado, que você está na vitrine aí, né? Sim, que pode ser escolhida sim, aí. Com certeza. Né, para poder resolver esses problemas que muitas pessoas acham. E que inclusive matam a empresa porque não sabe lidar. E geralmente para você fazer uma atividade, Saulo, e é onde eu digo que é meu diferencial, você precisa ter vivido dentro de uma empresa. Eu sei quais são os desafios, eu sei quais são os perfis para cada posição, né? Eu sei que eu preciso primeiro entender como é que aquela empresa funciona, para eu saber se aquela pessoa que eu estou atraindo do mercado, ela vai funcionar e performar dentro daquela empresa. Não é qualquer pessoa que você joga dentro de qualquer empresa. Sim. Então, assim, recrutar não é algo simples que eu jogo a vaga no mercado, atraio o pessoal e coloco para dentro da organização. Vai muito, mas é muito além disso. E depois vê se dá certo. Então, assim, primeiro, eu prezo pela minha imagem, pelo meu nome, pela bagagem do que eu tenho. Segundo, eu prezo pela qualidade do meu serviço. E terceiro, eu quero que o cliente esteja satisfeito e extremamente satisfeito com aquela contratação. E dentro do próprio Expandir, a gente tem exemplos, né, que é o Adson, que foram 3 seleções, ele me indicou mais outra pessoa, fiz a seleção por rapaz, um colega dele que também está super feliz e com estratégias, porque toda vez que eu faço a seleção e eu vejo que o cliente está com alguma dúvida em relação àquela pessoa que ele está recrutando, eu trago possíveis estratégias a partir das pessoas que ele gostou. Por isso que eu digo, não é um recrutamento, é uma assessoria e tem um recrutamento consultivo ali também junto. Né? Porque eu faço a possível estratégia do que ele pode utilizar com cada pessoa, obviamente validando com o que eu pensei ali naquele recrutamento. Resumindo. Mas é legal. Mas é isso aí, né, Karine? Você também falou que empresa nenhuma cresce mais do que a consciência de quem a lidera. Exatamente. E eu concordo demais com isso aqui. Viu? Porque não adianta a pessoa que está liderando não ter consciência da estratégia e transferir aquilo para os liderados. Então, no que é que adianta a empresa ter toda uma estratégia montada, ferramentas disponíveis, inovação contratada, e a pessoa que está liderando à frente não tem consciência, exatamente, de que ele precisa transformar aquilo em performance junto à equipe. Travou. Se ele não tem a consciência, ele trava a equipe. E não tem como desenvolver. Aí eu trago para aquele início do que a gente falou, do que você trouxe, Saulo, a provocação. Geralmente, ou é o dono da empresa, ou é o líder que está travando tudo, porque não tem como. E às vezes é o cara, assim, por conta de uma questão muito voltada pro ego, né? O cara não quer largar o osso, Isso. Ele acha que ele sabe de tudo. E sabe mesmo. Dentro da empresa dele, ele sabe todos os processos, foi ele que criou. Ele tem todo o carinho por aquilo ali e tal. Mas, meu amigo,
trazer pessoas e saber, ter a consciência. Eu falei no workshop sobre cultura, sobre isso, né? As pessoas têm medo de contratar, porque não vai fazer igual a mim, não. Graças a Deus. Ainda bem que não vai fazer igual a você. Né? E não porque você faz ruim, é porque às vezes a pessoa, ela tem um jeito diferente, uma visão diferente. Ela vai muitas vezes fazer melhor do que você. E olha que bom, olha que problema maravilhoso que a empresa adquiriu. Exatamente. Uma pessoa que está fazendo melhor, está fazendo o processo. Eu acho que é Bill Gates que ele fala que quando ele, se for para colocar uma pessoa para fazer uma tarefa difícil, coloca o mais preguiçoso, né? Obviamente a gente não vamos entrar nessas polêmicas aqui, Sim. né? Mas eu entendo o que ele quer dizer, né, meu irmão? Você tem que pegar o cara, meu irmão, que mais safo ali pra situação, pra ele resolver o problema rápido. E nem sempre é o cara mais técnico. Né? Quantas vezes a gente vê histórias aí, né? Tem várias historinhas, né? Que não sei o que, tá lá com um problema, tá uma indústria, e vem lá a pessoa do chão de fábrica e diz assim, cara, por que não bota isso aqui? Exatamente. E resolve, pô. A moça do cafezinho que tá passando, porque ela passa em todos os setores, ela tem a visão do todo e chega lá na apresentação e dá um palpite e foi a solução. Pois é. Eu vi um dia desse, eu acho que eu já falei aqui no Expandiquei, o cara falando que na empresa dele quem resolveu o problema dele foi a sobrinha, de 10 anos de idade. Porque ele estava conversando com ela e disse, fulana, que visão você tem sobre isso aqui? O tio tem uma empresa assim e tal. E aí ela foi dizendo a visão dela e ele disse, caramba, mas isso precisa de muita humildade primeiramente, para você escutar, né? Poxa, muitas vezes você já escutou, já apresentou a sua empresa a seu filho, aí, uma dica. Exatamente né? Isso. Entenda o que é que ele pensa sobre aquilo. Muitas vezes ele fala um negócio ali, obviamente, né? Muita coisa dentro da visão dele que você não vai aproveitar, mas às vezes é uma coisa que ele fala que você diz, caramba, eu nunca tinha tido essa visão. Bem assim, a moça do cafezinho, o motorista, enfim, qualquer pessoa dentro da sua empresa, e às vezes você está perdendo por você não saber ouvir. Eu prometo que eu vou parar, porque você... Tem uma história muito boa de Henry Ford, né? Que ele dava $1, e $1 naquela época era muito significativo, né? Ele dava $1 para todo mundo que trazia uma sugestão na sala dele. Sabe dessa história? Não. Ele pegava $1, ele dava $1 para todo mundo que dava uma sugestão. E geralmente ele pegava, amassava e jogava no lixo. Daí uma vez a secretária ali, agoniada com aquilo, né, disse assim, cara, por que você tá pagando $1 se a maioria você joga no lixo? Ele disse, porque no dia que eu parar de pagar $1, as boas não chegam. Então, né, ele pegava todas as sugestões. A maioria ele via que não funcionava, jogava, descartava. Fora. Mas se ele parasse de fazer aquilo ali, de ter aquela ação, as boas deixariam de vir. Eu trabalhei no indústria, Saulo, no indústria têxtil aqui do estado, que não existe mais essa indústria, tem muitos anos. E eu lembro que tinha um projeto interno que era um projeto de melhoria contínua. E os funcionários, eles poderiam olhar qualquer problema que existia na empresa, juntar com uma equipe e promover uma solução, propor uma solução. Legal. E submetia esse projeto. Era realmente como se fosse escola, assim, como se fosse uma apresentação de trabalho. Submetia para aprovação e, uma vez que era aprovado, ele concorria a outros projetos de outras unidades. Massa. Cara, eu lembro que teve uma época que criaram uma máquina, a partir do resto de outras máquinas, deram uma solução de consertar uma máquina muito importante que estava parada lá há muito tempo. E eu lembro que o nome do projeto virou Frankenstein, porque ela virou uma máquina que virou pedaços de outras máquinas e era a máquina que mais performava. E eu lembro que esse projeto ele não rodou só no Brasil, foram para outras unidades da América Latina e foi premiado financeiramente. Então, às vezes, não é... Isso, né? Obviamente, eu estou falando de uma proporção maior, mas se a gente não barra as ideias, chegam as melhores ideias ali. E alinhado a isso, focando no que você falou do empresário que apresentou para a filha de 10 anos, para a sobrinha, a gente apresentar o nosso projeto para uma pessoa que não entende nada e a gente deixar que ela provoque por meio de perguntas, sempre vai provocar a gente positivamente. Porque se a pessoa não entende, ela quer entender. Então ela vai começar a lhe perguntar coisas
Porque ela não entende. E ali no meio daquelas perguntas ele provoca a achar soluções e dizer, cara, realmente eu não tinha pensado isso não tá claro. E ali você já começa a responder as perguntas e já vai melhorando o seu negócio. Eu costumo fazer isso lá em casa, sabe? Com meu esposo. Legal. Ele é meu projeto piloto para melhorar o meu. Qual é a área dele? Ele é da contabilidade, ele é do setor de custos, é gerente de custos, ele. Então, na área de recursos humanos, coitado, ele é muito técnico, muito cartesiano com números, né? Sim, imagina. Aí me ajuda bastante. Imagina. Porque pra ele é muito subjetivo, né? Então, 2 mais 2 é igual a 4, é mais fácil, mas a área de RH é muito subjetiva. Então, ele pergunta muito e eu gosto que me provoca. Com certeza. Deve dar bons embates aí. Dá. Maravilhoso. Ô, Karina, mas você falou aqui, como o desenvolvimento de líder impacta diretamente o crescimento, ou, obviamente, o não desenvolvimento, né, causa estagnação de um negócio ali. De forma bem prática. Porque na verdade, se a gente não desenvolve a nossa liderança com foco no resultado que quer, não tem como ele dar o direcionamento para a equipe, né? Então, naturalmente, isso estagna. Para mim, me desculpe falar assim, mas para mim é muito lógico. Sim. Então, se eu não trabalho o desenvolvimento da liderança, como é que eu vou trabalhar o desenvolvimento da equipe? Porque é cascateado. Para nós, isso é lógico, mas para muita gente não. Não, cara. Exatamente. Até porque, assim, e uma preocupação que eu falei, você na sexta, né? Uma preocupação que eu tenho tido, né? E eu tenho, né? Um ano, assim, eu parei muito ali no desenvolvimento ali, pessoal, inclusive. Fiz já vários cursos e tal. Mas 2025 eu parei. E 2026 eu quero voltar com isso. E eu tenho analisado, eu tenho olhado... porque eu tenho tido essa preocupação, né? Tem muita coisa aí na internet, tem muita gente, né? Eu falei, tem um que tá dando mentoria aí, né? Para empresário, o cara compra a mentoria, daqui a pouco ele tá dando a mentoria, aí ele tá lá, porque eu acho que o negócio dele, né? Ele tem o fetiche ali do palco, né? Ele tá ali porque ele é um grande empresário, um grande mentor. Aí quando você pergunta a principal fonte de renda do cara, não, eu sou funcionário público. Eu conheço um. Tá fazendo isso. E pra mim eu acho um absurdo, cara. E não que um funcionário público não seja um bom empreendedor. Eu conheço alguns, inclusive, que são empreendedores, muito empreendedores. Eu conheço alguns que cresceram tanto que precisam, inclusive, na exoneração. Mas aí, cara, não é o caso, né? E aí eu fico me perguntando, poxa, como é que as pessoas ainda compram? Como é que as pessoas ainda vão? Isso virou um fenômeno, né? Não sei se só no Brasil, no mundo, acredito no mundo, né? Esses gurus de internet. Sim. Pessoas que não tem profundidade no que ensina. Exatamente. Né? Ou, né, até grandes players aí que tiveram grandes resultados que vendem um método. E aí eu te pergunto, será que o método dele vai funcionar para você? Esse negócio de venda de método, eu tenho um certo pé atrás. Porque às vezes o cara... Bom, mas o cara deu certo, o cara é bilionário, o cara é muito grande e tal. Cara, mas você não tem como replicar todas as variáveis. Não tem como, tempo, momento, enfim, aí a gente vai elencar aqui 10 milhões de variáveis. Cada pessoa é única. Então, assim, esse negócio de venda de método, eu tenho um pé atrás. Por isso que eu tô procurando muito bem, sabe, Karine? Quem eu vou buscar? Eu quero assuntos mais técnicos, mas eu quero assuntos mais... de inteligência emocional, assuntos mais voltados ali ao desenvolvimento humano também. E 2026 eu vou fazer isso, eu vou fazer esse movimento porque eu gosto, mas tenho me preocupado muito com quem vou fazer isso. Com certeza, porque tem muita gente aí realmente atuando nessas soluções mágicas, né? Demais. Na varinha mágica que vai tocar e vai dar tudo certo. Eu acho que literalmente é isso. Cada CNPJ, cada CPF é único. Não tem como você tratar Chico igual a Paulo, igual a Saulo, igual... Não tem. Cada pessoa, cada empresa, principalmente dentro de uma empresa. Cada empresa tem um faturamento diferente, tem uma cultura diferente, tem uma intencionalidade em relação ao mercado diferente. Então, não tem como
quando eu atuo na empresa, e principalmente com foco em gestão de pessoas, eu justamente vou para a empresa entender qual é a maturidade daquela organização, qual é a cultura, qual é a curva de maturidade que tem naquela empresa, porque o que eu implantei numa empresa de grande porte, eu não tenho como implantar numa empresa de médio porte nem numa empresa de pequeno porte. Obviamente, eu trago informações e estratégias do que funciona, como se fosse assim, um norteador, porque eu trabalhei em empresas grandes, eu sei desse norteador, mas não tem como, o impacto é muito grande se eu for, não tem como eu trazer uma bola gigante para caber dentro desse copo, né? Eu preciso entender o que é que cabe dentro desse copo. Exatamente. Tem que modelar, né? E se a empresa diz, Karine, meu foco é ficar assim X, mas eu sei que eu não consigo, agora não dá, eu faço um plano, justamente um plano de ação a longo prazo do que aquela empresa pode desenvolver até chegar a esse ponto, porque não é em curto prazo, é a longo prazo. E o líder, ele é o ponto principal aí nesse posicionamento, né? Para que toda a organização, empresa, funcionários faça esse desenvolvimento. É isso mesmo, doutora. É isso mesmo. Eu tenho, como eu falei, tenho me preocupado muito, né? Gente procurando aí soluções e muitas vezes tá ali do lado, né? Tá ali do lado, cara. O Expandcast prova muito disso, né? Hoje a gente vem... Se a gente for falar de números, nesse segmento, um dos principais até do Brasil, né? E a gente não trouxe nenhum guru de internet, a gente não trouxe... Eu acho que as pessoas também estão cansadas disso. Estão querendo ouvir realmente empreendedores da vida real, pessoas que passaram pela prática, né? Pela prática passando. Não que eles não tenham passado. Sim. Mas é uma realidade já muito distante. Então, a gente defende muito isso, né? Não vou dizer a você que eu não traria. Obviamente eu traria. Mas eu acho que é um outro momento, é uma outra conversa, né? É um outro tipo de conversa, né? Enfim. Karine, você falou que teve um momento que virou a chave para você perceber que não está só prestando serviço, mas gerando transformação real dentro das empresas. Conta pra gente como foi esse case, né? E o que mudou na sua forma de se posicionar depois disso. Então, é olhar para pessoas com um olhar humano, mas sem esquecer a estratégia principal da organização da empresa. E aí eu vou contar, porque por coincidência, antes de entrar, uma pessoa mandou mensagem para mim, né, do aniversário, é um colega de trabalho, né, que eu trabalhei numa empresa na época de CLT, e ele mandou mensagem para mim, agradecendo a transformação da vida dele. E eu lembro que a primeira vez que ele falou isso, você transformou a minha vida. Eu não conseguia tangenciar o que era que ele estava falando na real, porque na minha cabeça eu só estava executando o meu trabalho, né, como RH. Né, para você era só um dever. Só um dever, exatamente. E ele conseguiu vir para Aracaju, ele na verdade era de Recife, veio para Aracaju, trabalhar na indústria de energia que tem lá na Barra dos Coqueiros. E eu lembro que ele falou que eu transformei a vida dele porque eu dei uma oportunidade que ele nunca tinha tido. Porque um dos requisitos era que tivesse um curso, que é difícil ter aqui no Brasil, que é de SPS Code, e ele tinha esse curso, né? E aqui em Aracaju a gente não encontrava, só encontrou ele em Recife e trouxe ele para cá. E o que é isso? É muito mais para as atividades voltadas portuárias, né? Como lá tem um navio embarcado, tem todo um sistema de segurança, né? Que isso está interligado ao governo, por ser uma porta de entrada em momentos de guerra, vamos colocar assim, né? Sim. E aí, eu lembro que eu transformei a vida dele, mas nada foi além do que meu trabalho de recrutar, de trazer ele para Aracaju com muita humanidade. E alinhado a isso, a esposa dele veio e não estava empregada. E eu disse, não, a gente vai conseguir. Me deu o currículo dela, que eu vou conversar com outras colegas de profissão e a gente vai arrumar emprego. E eu lembro que ela arrumou emprego, em pouco tempo ela foi para uma gerência, em pouco tempo ela já está indo para um... E é interessante que ele interliga tudo isso à forma que eu tratei, né? A vinda dele, o reposicionamento da esposa dele. Certo, né? Então, mas é como eu disse, Saulo, no início... Ele somente como profissional para aquela área, você posicionou ele como ser humano, que ele tem outras necessidades, a esposa precisava estar empregada, era ele como um todo, né? E isso vem da visão estratégica, porque se o funcionário dentro da empresa... ele tem uma qualidade de vida e ele está vivendo bem, e ele se sente humanamente olhado,
ele gera comprometimento, ele gera resultado. Várias vezes precisou ir à noite lá por X situação. Ele não pensava 2 vezes, ele ia. E eu não estou falando sobre exacerbação de trabalho, não é sobre isso, é sobre comprometimento no momento que é necessário e a via de mão dupla. E ainda sobre esse tema, em outra empresa, eu lembro que foi um dos primeiros contratos que eu fechei quando eu fui já para a minha consultoria, foi justamente fazer esse mapeamento da curva de maturidade do que ali precisava da minha consultoria e saber quais eram os procedimentos a ser implantado, estabelecer a cultura da empresa, fazer o desenvolvimento operacional dos colaboradores, olhar cada um e fazer escuta para saber como é que estava o clima organizacional. Saulo, em 3 meses, o dono disse bem assim, Karen, e ele reclamava dos funcionários, que os funcionários era para botar uma porta em X lugar, os funcionários faziam corpo mole. E no meu trabalho ali de reorganização, fazer eles entenderem o papel deles, fazer eles entenderem a importância deles dentro da empresa, gerar todo esse movimento junto da empresa, a estratégia da empresa com a estratégia de cada um, e implantar isso, em 3 meses o dono mandou para mim, o que foi que você fez aqui? Que agora eu não dou ordem, já está tudo funcionando redondo. Em 3 meses, Saulo. Então, assim, trouxe uma pessoa que eu disse, você precisa de uma pessoa do administrativo, porque tá tudo na sua cabeça, avisa não tem como. Que isso tudo é tecnologia, TechPix. Bem isso. E aí trouxe uma pessoa do administrativo para ajudar ele também. Então, assim, é buscar estratégias certas para colocar isso tudo em prática. Então, por isso que virei a chave e dizer, eu preciso sim ajudar e botar meu serviço aí para ajudar outros empresários. Não, total, pô. Muita gente me pergunta o objetivo daquela pessoa, né? Onde ela quer chegar, o que é que ela vai. E às vezes entender que aquele funcionário só está de passagem ali. Exatamente. Ter essa consciência de entender e ajudar ele a passar da melhor forma possível. Caramba, seu objetivo está além da minha empresa. Beleza, como é que a gente pode fazer essa transição até você chegar lá? Vamos te ajudar a chegar lá. Né, Karina? É isso mesmo. Isso é importante. A gente entender essas... tratar, né, o ser humano ali. Eu vejo muita empresa, né, ainda, né, com uma fala, né, problema deixa daqui para fora. Cara, não existe. Não existe, isso, né? Se é um problema do seu funcionário, começou a virar seu problema também. Então começa a tentar ajudar, a solucionar. Começa a se envolver também, porque esse é o problema. Em uma hora vai ser o seu. Vai estourar, exatamente. Então é muito sobre isso, né, Karine? Você também destacou 3 pontos importantes, Karine, nessa nossa conversa. Clareza de público, começar mesmo sem estar pronto, e desenvolvimento pessoal junto com o negócio, né? Quais são os erros mais comuns que você vê empreendedores cometendo, né, ao não ter esse nível de clareza desde o início? Então, eu lembro que quando eu pensei em empreender e aí eu pensava no que é que eu vou fazer, apesar de que eu sempre atuei com RH. Só que na minha cabeça eu precisava entender primeiro se isso iria dar certo, né? A gente sempre fica naquele... Será que vai dar certo? Será que é isso? Será que vai ter público? Que é um friozinho na barriga bom também. Exatamente. Demais, tá ali exatamente. E aí eu lembro que até um grande parceiro na época foi o Sebrae. Eu fui lá entender, fazer mapeamento de como é que estava essa estrutura aqui em Sergipe, quantas empresas tinham, enfim. Muito organizado para poder montar. E aí foi quando... Outra ferramenta que pouca gente utiliza, Sebrae. Exatamente. Inclusive eu tô deixando a desejar. Eu preciso ir lá no Sebrae, preciso conversar com algumas pessoas, porque, cara, tá lá a ferramenta, é só utilizar, né? E, cara, eu tenho que rasgar seda pros caras aqui. O Sebrae é muito organizado. Os caras são muito fera, pô. E foi primordial, assim, pra eu dizer... Na verdade, foi um pontapé pra eu ter a certeza que era isso pra eu atuar com consultoria de RH. Porque eu lembro de repente abrir um negócio, abrir lá, não, a pessoa que me atendeu lá disse, isso está muito saturado. Me mostrou, e eles têm dados de todas... Boa ideia. Então, eles têm todos os dados de todas as empresas existentes em Sergipe por metro quadrado, e eu não sabia que existia isso. Então,
trouxe mais força de dizer bem assim, meu negócio vai dar certo e eu vou, a partir do meu diferencial, sentaram. É como se eu tivesse tendo uma aula de empreendedorismo ali olha, você precisa entender esse norteador, precisa fazer seu planejamento estratégico, precisa fazer. E aí eu comecei certo. Eu consegui começar certo, de alguma forma, além de todo o impulsionamento, de tudo que eu imaginava do que eu queria, quais eram os diferenciais que eu tinha para mim e principalmente do que Karine Pessoa quer e do que Karine Pessoa não quer. Quais são os meus valores, o que é que eu não... Para que eu não me vendo, ou isso é permitido sim. Que é inegociável, né? Exatamente. Então, toda essa clareza de início, ela é muito importante para você não se vender a qualquer coisa também, porque existem muitas enrascadas. E seu nome tá ali em jogo. Principalmente no início. Exatamente. Quando as pessoas elas já entendem que você não compactua de certas coisas, né? E não necessariamente são coisas erradas, Sim. coisas que você não... Cara, isso aqui eu não quero. Não faz, exatamente. Isso aqui eu não faço. Exatamente. Não necessariamente, de novo, não necessariamente coisas erradas, né? E eu digo que é enrascada para o seu negócio, porque é justamente do posicionamento e direcionamento do que você quer. Aquilo vai impactar de forma negativa. Exatamente. Né? Então, essa clareza é realmente extremamente importante. E o desenvolvimento pessoal, né? Isso. E assim... A gente vê muita gente falando sobre isso, né? O pessoal tá, às vezes, de saco cheio, né? De ouvir falar sobre... Mas, cara, como isso é importante, como isso define o futuro da sua empresa, né? Porque total como você enxerga o mundo, né? Como você se enxerga. Isso. Começar a entender quem é você. Meu sobrinho, essa semana, perguntou assim... Ele é adolescente, né? Ele, com 17 anos, ele me perguntou assim: Saulo, qual é o melhor momento da sua vida? Eu disse, cara, hoje. Hoje eu tô vivendo o meu melhor momento. Porque hoje eu consegui entender muitos porquês dentro de mim. Eu consegui entender quem é Saulo. E aí, quando eu parto a entender de quem é Saulo, eu parto a entender quais são meus valores, são inegociáveis, onde eu quero chegar, qual caminho eu devo percorrer. Então, assim, essa clareza é extremamente importante. Eu demorei, Karine, para chegar nisso aí, né? E, poxa, se a pessoa ali, começando a vida, ela já tem esse momento eureka, né? Esse momento que, obviamente, não é ao acaso, ela precisa ser provocado, né? Eu falo momento eureka porque, enfim, pode ser assim, é um momento uau, digamos assim, né? Se ela chega nisso aí rápido, caramba... Eu imagino que a vida dela vai ser sempre norteada, né? Com certeza. Vai ser sempre o norte ali, percorrendo aquilo ali. Vai ter sempre melhores resultados, né? Eu bati muita cabeça, né? O Expandir, ele nasceu muito de um propósito, né? E um propósito, ele geralmente nasce de uma dor, né? Que eu me vi ali em 2014, cara, quebrado. Eu quebrei, a empresa quebrou, eu quebrei junto, e quando eu falo quebrei, emocionalmente também. Eu fui, né, eu não imaginava que ele poderia acontecer do jeito que aconteceu, inclusive. E aí foi vivenciando o network, né, participando, e inclusive estando em outras instituições, liderando outras instituições. Foi quando eu digo, caramba, pode ser diferente, pode ser, né? E aí veio o Expandir muito dessa dor. Por isso que eu tenho essa visão, né? De, caramba, eu preciso melhorar a sua vida, eu preciso melhorar o seu resultado, porque se todo mundo dentro desse ecossistema estiver pensando da mesma forma, eu nem preciso pensar nesse mim, porque tá todo mundo preocupado com o meu, tá todo mundo fazendo eu prosperar, enquanto eu tô pensando nos outros, os outros estão pensando em mim. E assim a maneira inteligente, pelo menos é o que eu acho, né? E eu acredito que muita gente acredita nisso, né? Porque certo, né? É verdade. É uma maneira de todo mundo ali unir forças e todo mundo chegar. Aquela história de o topo da montanha é solitário, cara, não precisa ser não, vamos todo mundo junto no topo da montanha, pô, vamos lá, vamos carregar, né? O cara que tá mais embaixo, puxa mais forte aí, vamos dar mais uma respirada, vamos embora, eu lhe ajudo, vem comigo. É isso, pô, esse negócio de topo da montanha ser solitário, pô, esquece. Exatamente. Eu nem quero, né? Então nem quero chegar lá, pô, eu quero que todo mundo chegue. Pô. Com certeza, que eu acho que esse é o propósito, né? Exatamente. Esse é o propósito. E dentro da empresa, principalmente. Né? Voltando aqui para o que eu estava falando e contextualizando, dentro da empresa, principalmente. Cara, seu funcionário é um erro, né? O seu funcionário achar que trabalha para você. Ele trabalha para ele. A sua empresa é um meio para isso, para ganhar dinheiro, para melhorar.
A empresa tem que ser uma ferramenta de melhoramento. Exatamente. Se for somente pro cara ir lá, vender a hora dele e receber o salário no início do mês lá, que propósito tem? Concorda comigo? Com tô falando besteira aqui, tô viajando mas demais, é isso mesmo. Olha, Saulo, eu costumo repetir uma fala que é um acordo entre empresa e funcionário. Quando você entra, você assina um contrato dos serviços que você vai prestar e a empresa diz o que é que ela vai fazer com o funcionário. Então, é um acordo mútuo. Eu estou prestando meu serviço, né, ali o CLT, e a empresa vai pagar o salário dele e dar, obviamente, todo um conforto e inovação ali para ele desenvolver, a partir das ferramentas para ele desenvolver o trabalho dele. Então, é uma via de mão dupla, né? E o funcionário, ele tem que aprender a visualizar a empresa como um meio de transformação de carreira para ele. Seja dentro da empresa, ou seja, como se fosse um trampolim para ele galgar outras coisas melhores. Às vezes, do lado do funcionário, ele espera que, na verdade, a empresa segure na mão dele e leve. Leve para algum lugar que ele nem sabe o que é. Mas o que é que ele quer ali? O que é que ele quer para a carreira dele? O que é que ele quer para a vida dele? E aí tem o outro lado que é da empresa que pensa... caramba, dei a vida por esse funcionário, que eu entendo, eu não estou também diminuindo a dor muitas vezes do empresário ou do líder ali que está fazendo todo o esforço para o desenvolvimento de carreira daquele funcionário, mas tem que entender que ele está sendo uma peça importante de desenvolvimento daquela pessoa para ela gerar um potencial futuro. Então, aí eu vou olhar para a Karine lá, de 1900 e antigamente, e que o meu primeiro estágio... Eu atuava ali aprendendo, gente segurando na minha mão para eu aprender, mas eu já sabia o que eu queria, Saulo. Eu queria atuar numa cadeira de gestão. Boa. Eu tinha isso um foco muito, muito importante da minha vida. E eu fiz toda a minha carreira para chegar lá. E aí eu lembro que na área de RH, um dado momento, eu sei que aqui em Aracaju, as funções de gestão de RH são generalistas que entra a cadeira de departamento pessoal, que em muitas empresas de grande porte não tem. Mas eu sabia que para eu ter... eu acho assim um erro absurdo. Porque muda o foco. São objetivos diferentes. Exatamente. E aí eu lembro que alinhado a isso, eu disse, eu preciso aprender o RH. Eu preciso aprender o DP. E eu lembro que tinha uma amiga minha que tinha um escritório de contabilidade e eu disse, amiga, preciso aí aprender folha. E eu fui aprender folha de graça, trabalhando num sábado e ela parando para me ensinar. Porque eu tinha um objetivo claro para minha carreira. Eu disse, o único trabalho que você vai precisar é me dar uma carta de recomendação, obviamente, quando eu concluir, saber rodar uma folha sozinha para poder liderar. Meu próximo emprego, Saulo, foi dito e certo. Precisavam de alguém generalista, eu estava pronta para as oportunidades. E isso foi toda a minha vida, porque a gente precisa ser protagonista da nossa carreira, da nossa vida. Quando eu decido empreender, eu não fiquei esperando ninguém me dizer o que eu tinha que fazer. Eu fui atrás para saber. Cair do céu. Então, assim, não adianta. E isso, obviamente, quem tem a veia empreendedora já tem a veia impulsionadora, dizer eu quero isso, já sabe o que quer. Mesmo que erre, que acerte, que é importantíssimo. Porque se você tá como empreendedor, você tem a veia do risco ali pulsando também de forma acelerada. Sim. Então, assim, não adianta a gente querer algo na vida da gente sem ter um protagonismo. Não adianta a gente querer decidir o que a gente quer para a nossa carreira sem ter um protagonismo. A gente não pode esperar por ninguém. A gente tem que desenhar o que a gente quer. A gente tem que desenhar o nosso trajeto sem esperar por ninguém. Eu ouvi você falando essa veia do risco, me identifico muito nisso aí, né? E eu era um empreendedor meio que suicida, né? Por isso que deu o que deu, né? Alguns processos eu passava por cima, né? Porque achava que, cara, empreender era muito mais doce do que de fato é. E se você tiver, né? E aí vem as soft skills, né? Exatamente. Que eu comecei a desenvolver, precisei entender, assuntos, como você mesmo falou, assuntos que eu não, por exemplo, eu não gosto, financeiro, cara, quer me matar, me bota, mas cara, não preciso aprender? Então eu vou lá aprender, vou fazer conciliação, porque depois até para eu discutir com uma pessoa, né, que esteja nesse setor, cara, eu vou saber discutir melhor, eu vou saber ter uma clareza melhor de onde eu quero chegar,
E muitas vezes, para você que vai alavancar a sua empresa, você precisa o quê? Primeira coisa do financeiro. Hoje falam muito do CFO, né? Isso. Que é o cara, e o CFO ele entra muito mais como um estrategista do que como um cara de gestão financeira. E é extremamente importante dentro de uma empresa por conta disso. E como é que você vai ser? Se você não pode contratar um CFO, como é que você vai ser o CFO se você não sabe? Isso. Né? Se você não tem essa clareza. Então, exatamente. Assim, e é muito sobre isso, né, Karine? E aí, assim, quando aconteceu, eu já falei várias vezes aqui, mas pra gente contextualizar, caramba, foi desconfortável pra caramba, foi ruim, foi dolorido, mas hoje eu não posso dizer que foi ruim, porque foi o maior aprendizado que eu tive. Exatamente. Né? Então, a partir desse evento, eu não classifico mais coisa boa como coisa ruim. Eu não classifico as coisas dessa forma. Eu classifico como, cara, coisa que tem que acontecer na vida. E aí, quando eu entro numa situação, seja boa ou ruim, eu penso, o que é que eu devo aprender com ela? E que eu aprenda rápido. Principalmente na ruim, que eu aprenda rápido pra eu sair dela. Né? Aí eu tenho a teoria do deserto. Eu sei que muita gente fala aí, mas é uma coisa que na minha cabeça, todo mundo precisa passar pelo seu deserto. E às vezes não é só um deserto que você tem na vida, né? Geralmente não. Se você tem uma vida longa, geralmente não é só um. Sim. Então, o que é que você aprende no seu deserto? E isso vai contar muito para o que você vai ser e vai evoluir. Falando sobre isso, eu queria saber os próximos passos, né? Que a K2R, né? Vai seguir aí, vai galgar, né? Quais esses passos, né? Como vai ser os passos para transformar a K2R em uma referência em desenvolvimento humano para empresas? Saulo, tem alguns produtos aí que estão em desenvolvimento, vamos colocar assim, né? Vamos contar os spoilers aqui, vamos botar na mão. Vamos! Brincadeira. E que eu fico pensando justamente assim, hoje não tem nenhum ano de empresa, vamos colocar assim, né? Que eu digo de atuando, mas de CNPJ já tem mais, de CNPJ aberto tem mais de um ano. Mas eu digo integralmente, eu pulei na cadeira de empreendedora, né? Antigamente eu estava em paralelo, mas 100% empreendedora, farei um ano agora no meio do ano. E eu cheguei num dado momento em que eu fiquei pensando, contrato uma pessoa ou não contrato? E aí no Expandi até me deram, Karine, trabalha até de madrugada, sábado e domingo, vai juntando aí, depois você contrata. Agora não, né? As trocas que a gente faz positivas lá no Expandi. E aí, porque eu desenhei justamente alguns produtos de que eu tenho para o futuro. Alinhado a isso, os próximos passos, eu penso, obviamente, como eu digo, eu já espetei algo lá no futuro do que eu pretendo para minha empresa. E isso está interligado a uma mudança de marca no futuro, né? Justamente a expansão desse corpo de trabalho, que não vai ser só eu, vai ter mais pessoas aí, já fiz esse desenho. Esse é o caminho, para toda empresa que quer crescer. Exatamente. E alinhado a isso são os produtos que eu posso estar agregando na minha empresa, além de todos de RH. Aí entra o processo de mentoria, que é natural que eu faço, mas eu faço ainda meio tímida no sentido de não ser algo divulgável. Né? Então, quem sabe que eu faço mentoria e me chama, eu faço a mentoria. Você mas faz mentoria para futuro. Empresários ou faz mentoria para profissionais de RH? Eu faço para empresários. Empresários. Legal. E para profissionais de RH também. Mas assim, o que é que hoje me procuram? São empresários e gestores. Legal. Né? A maioria do público que me procura é mais esses dois públicos, né? Empresários e gestores. Então aí no futuro vem algo mais, porque aí eu vou poder estar passando alguns trabalhos mais para a equipe, obviamente com a minha atuação ali, minha presença. Mas é uma expansão mesmo, sabe, Saulo? É algo que eu penso mais para o futuro. Ela tá acompanhando isso de perto, viu? Com certeza! Vamos embora. Karine, você trouxe também uma reflexão muito forte, né? Empresas ainda tratam pessoas como recurso, quando na verdade são elas que sustentam os resultados. E eu concordo. Outra que eu vou dar cheque aqui, tá? Porque ainda existe essa mentalidade e como isso impacta diretamente no crescimento das empresas. E aí eu volto para aquilo do processo de contratação, né? O empresário, quando ele contrata o funcionário, é justamente isso, pensando num recurso que ele... um recurso que ele está botando ali, que vai desenvolver a atividade dele, vai bater o ponto no final do dia e vai embora. E quando ele começa a olhar o funcionário ali como um ser humano, colaborador como uma pessoa, como você estava falando há pouco, isso transforma muito. Então, não existe
A pessoa chegar com o problema e deixar o problema lá fora. Você acabou de dizer isso. Não existe. Tá tudo interligado e tá tudo sequenciado. Não existe o funcionário ter um problema com a filha, sei lá, que está muito doente, hospitalizada, internada na UTI, e ele não levar aquilo para dentro da empresa. Qual é a cabeça que o funcionário vai ter para trabalhar? Qual é a cabeça que o funcionário vai ter com a mãe, com problema de câncer, e dentre outros fatos? Eu digo coisas muito pesadas e graves, porque eu já vi isso dentro da empresa. E é coisa que acontece na vida. E eu lembro que uma das coisas básicas que a gente fazia era, cara, tem como você trabalhar home office? Porque e aí vem na verdade, a parte certa do que é para fazer, e aí vai muito da estratégia da empresa. E eu lembro que numa empresa X que eu trabalhei, teve um funcionário que a esposa estava hospitalizada, grávida, porque ela não podia ficar, tinha descolamento de placenta e não podia ficar sozinha, e teve que ficar hospitalizada. E ele não tinha cabeça para trabalhar. A gente fez, cara, tem como você... Ele, não, eu posso trabalhar home office? Eu disse, pode. Tem algum problema para você? Não. Então ele levou o notebook. A gente não acionava ele a qualquer momento. Tipo, preciso de você agora. Como é que tá seu horário agora? Porque a gente sabia que ele estava com ele no hospital. Sim. Saulo, isso gerou uma retenção e uma gratidão do cara por tanto tempo. Então, e não só uma atitude de deixar o cara home office, mas ter o gerente do cara perguntando como é que tá. Levar isso para a diretoria e falar, olha, fulano tá em casa por conta disso. A diretoria entrar em contato com ele, gerar a importância que o cara é importante dentro do ambiente de trabalho. São ações... Ai, Karine, é muito mimimi. Gente, não é. Nós, seres humanos, somos carentes. Não, esse negócio também tá me enchendo o saco, porque agora hoje tudo é mimimi. Que não é, não, não é. As pessoas... Cara, é importância. Aquela pessoa, ela é importante, ela é um elo. Passar 8 horas dentro da empresa, Saulo. Exato. É 8 horas do dia dela ali dentro da empresa. Bem, eu preciso saber, né? A família. Hoje eu tava conversando, antes de vir pra cá, a pessoa que a gente contratou recentemente, eu perguntei a ela, como é que tá sendo? Como é? Você tá suprindo seu objetivo? Você tá aprendendo? Como é que tá sendo pra você? Como é que tá sendo essa experiência? Tem que perguntar, pô. Eu lembro que numa empresa, eu fiz treinamento no final do ano passado, e uma das perguntas logo no treinamento sobre cultura organizacional que eu fiz foi: fale um diferencial de você e algum talento que ninguém sabe. Isso a equipe estava dispersa, porque o dono da empresa já tinha me dito que a empresa não conversava muito. Foi em dezembro esse treinamento. E a empresa, e o time não conversava direito, que precisava fazer a interligação da equipe, né? Fazer uma integração da equipe, na verdade. Saulo, foram tantos talentos que a própria empresa descobriu que às vezes eles precisavam desse talento lá internamente. Pois é. Após isso, me convidaram para fazer remanejamento da equipe, fazer o perfil comportamental de cada um e fazer a adequação desses talentos dentro do ambiente de trabalho. Uma simples conversa. No Reunir tem isso, né? Tem essas duas Exatamente. Perguntas, né? Por que tem isso lá? Poucas pessoas sabem por que tem isso lá. Às vezes é um simples quebra-gelo ali numa conversa. Você sabe que a pessoa ela tem o mesmo gosto, tem a mesma aptidão que você tem ali numa conversa de negócio. Isso também é importante. Né? As pessoas não conseguem entender isso. Né? E nós somos sentimentais, carne e osso, nós sentimos, nós... Né? E não é um robô. Fator aí, outro assunto polêmico, que a gente teve também um evento, né, lá do grupo de vocês, inclusive, falando sobre IA. Tá aí uma prova que a IA não vai substituir o ser humano. Isso não existe dentro das organizações. Porque a IA vai... Cara, esquece isso, nunca vai acontecer. Porque nós, humanos, a gente precisa dessa interação. A IA, ela jamais vai ter isso. Né? Ela até tenta, né? Ela até tenta. Quando você bota lá na IA, ela sempre vai dar uma resposta positiva para você. Que muitas vezes essa resposta positiva vai causar erro. Exatamente. Porque ela quer sempre lhe agradar, ela está sempre querendo agradar. Porque ela não tem o feeling do ser humano, ela nunca vai ter. Isso é verdade. E não tem como substituir. Não tem como, que é justamente isso que você falou, Saulo. A interação, ela é necessária. A conversa, ela é necessária. A troca, ela é necessária. Não tem como substituir mesmo, não. Não mesmo. Karine, quero dizer que a gente está encerrando aqui essa participação. Eu queria que você deixasse, Karine, seus contatos.
o pessoal poder, né, chegar até você, né? Quais são os seus contatos? Pode deixar, fica à vontade. Tá, tem o meu Instagram, que é k2r.consultoria. E tem meu número de telefone, que eu vou deixar aqui realmente para as pessoas entrarem em contato, que é o da empresa, é o 79998475928. Repita. 79998475928. Show de bola. Ou seja, agora, entendeu? Ela está acessível a todos vocês. Com certeza, com certeza. Entendeu? Agora sim, entendeu? Você que chegou até aqui, eu acho que você não tem mais dúvida, né, Karine? Não mesmo. Não tem mais dúvida. Eu queria que você deixasse uma mensagem final pra gente, Karine. Eu queria que você deixasse, né, aqui uma ideia de percepção, na verdade, de como sobre construir empresas mais conscientes, humanas e sustentáveis. Como é que a gente faz isso? Então, mais uma vez eu olho a empresa como um organismo vivo, né? E o organismo, ele sente todo e qualquer reflexo. Então, se eu corto meu dedo, eu vou sentir dor, né? Se eu corto minha mão, além da dor, eu vou deixar de ter uma funcionalidade e vou ter que me adequar à nova situação do que eu tenho. Então, quando a gente olha a empresa como um organismo vivo e cuida dele, se alimentando bem, dando o que ele precisa de recurso, fazendo atividade física, enfim, tudo que rege ali do que é necessidade em relação ao corpo, ele se sustenta por muito tempo, né, a longo prazo. Então, a empresa, ela precisa ter a estratégia correta, a cultura correta, né? Porque tudo nasce a partir da cultura. A missão, visão e os valores, né? O que é que você quer para o futuro. E a partir do que você quer para o futuro, com a sua cultura muito bem estabelecida, você vai desenvolver as estratégias para que todo mundo faça a ação correta e sinta o senso de pertencimento, tenha um senso de pertencimento ali em relação à empresa. Então, quando eu sei para onde eu tenho que navegar no barco que eu estou, eu sei para onde remar, né? E se as pessoas sabem o que aquela empresa quer, elas vão fazer de tudo para poder ter o comprometimento e atingir o objetivo dentro da organização e dentro daquela empresa. Então, isso precisa ser muito bem cascateado para todo o time. O líder precisa ter as informações claras e o líder precisa passar as informações claras para a equipe. Show de bola. É simples, viu, gente? É simples, mas não é fácil, né? Para fazer, aí vocês precisam, né? Obviamente, ter muita musculatura ali. E aí, já que não tem, contrata, né? Sim. Parte ali de... Obviamente, claro, né? Nem todo mundo tá no momento, mas espero que você chegue nesse momento, né? Eu digo que empresas, ela tem que ter seus checkpoints, né? Isso. Vai passando pelos... né, ali atingindo aquelas metas, aqueles resultados, você precisa contratar gente boa. E aí contratar gente boa, cara, é fundamental analisar, fazer a contratação correta, né, Karine? Isso. E é isso que vai fazer você crescer, alavancar a sua empresa. Gente, fica aqui esse episódio. Karine, obrigado. Foi Por top nada, demais. Saulo. Deixamos algum assunto na mesa aqui que vai dar mais uns 36 episódios do Expandicast. Se a gente fosse abordar. Mas quem sabe, eu gosto de falar muito sobre cultura, sobre... Tô pensando em outros projetos. Ótimo. Depois eu converso com você. Vamos nessa. Pessoal, obrigado. Lembre-se, inscreva, ative notificações e quarta-feira sai um novo episódio. Valeu. Quando fundei o Expandi, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.